é o responsável por ajudar a pessoa que vai educar no travesseiro. O segundo do relógio possui disposições frequentes que mostra a hora e vai reconhecer que é responsável por configurar a hora em tempo real. O nosso projeto tem um adicional que mostra a umidade do ar e a temperatura tanto em graus Celsius e Fahrenheit através do sensor DHP11. O relógio, o circuito do relógio, ele também possui o buzzer, que é para aquelas pessoas que não trabalham totalmente comprometida, 6 botões e 4 LEDs com funções de luz diferentes. O nosso projeto ele tem um botão de soneca, que é para aquelas pessoas que querem descansar mais um pouco, sem precisar levantar e reconfigurar o rádio novamente. Ele também é utilizado tanto na bateria quanto na tomada. A gente pensou em caso tivesse queda de energia, a pessoa vai até a bateria recarregável para assim ela não ficar prejudicada e não conseguir acordar. Os dois circuitos eles vão funcionar através de Wi-Fi, onde a hora programada do alarme coacionada é gratuitamente uma mensagem para acionar o motor também. Enquanto parar o alarme, o motor também irá parar. Durante o nosso projeto, a gente encontrou diversas dificuldades, principalmente na programação. A nossa ideia principal dos botões não foi bem executada, que estava causando uns atrasos ali de informação, porque não tinha uma execução boa. Mas a gente conseguiu refazer essa lógica e colocar uma lógica de melhor execução. O nosso projeto cumpriu as nossas expectativas e a gente conseguiu implementar toda a nossa ideia nele. Além de contribuir diretamente com o aumento da qualidade de vida, nosso projeto também mostra a importância de projetos que priorizam a acessibilidade e a inclusão tecnológica de pessoas com deficiência. Outro ponto muito importante de falar é que futuramente a gente pensa muito em fazer melhorias no nosso dispositivo, como por exemplo, criar um aplicativo que possa controlar o relógio e o circuito do motor para que eles funcionem de forma remota. Ou então, melhorar os recursos que já estão no nosso dispositivo, como personalizar os LEDs, personalizar o som do buzzer, o som a quantidade de tempo, né, que o usuário quer, que o usuário precisa, por exemplo, de soneca, e também melhorar o design. Aqui está mostrando a hora do relógio, aqui mostra a temperatura em graus Celsius e em Fahrenheit, aqui é a umidade, aqui entra no modo de configurar a hora do relógio, e aqui confirma, aqui voltando para a hora do alarme, o botão incrementa a cada decimal, muda a cada que quer, e aqui saindo do modo do alarme, apertando esse botão aqui no modo soneca. Aqui mostra o LED, o buzzer e o motor funcionando. Oi. Bom, primeiramente a gente vai conectar no Wi-Fi, então a gente liga o roteador no telefone. Aí mostra os dois para conectar. E aí mostra os dois ESP32 conectados no telefone. Ixi, aqui não... Bom, aqui está mostrando que são 00:28.
Então, aqui no primeiro botão, a gente muda os modos. Então, apertando uma vez, vai mostrar a temperatura em graus Celsius. No segundo, a gente consegue mudar para mostrar a temperatura em Fahrenheit. Voltando para o primeiro botão, apertando novamente, vai aparecer a umidade do ar, está mostrando 53. Dá para ver? E apertando novamente, o LED verde vai acionar, mostrando que o modo de configuração do relógio está ativado. Então, para configurar o relógio, a gente aperta no terceiro botão para mudar as casas decimais. Então, agora são 10h21. No quarto botão, a gente incrementa os números que a gente quer. 10h22. Para confirmar a hora do relógio, a gente aperta o quinto botão. E aí vai começar a contar a partir daí, por causa do RTC, que vai gravar a hora. E agora a gente vai mostrar o alarme funcionando. Então, a gente aperta novamente aqui no modo de configuração. E no segundo botão, quando a gente aperta, o LED vermelho vai acionar, mostrando que o modo de configuração do alarme está acionado. Então, eu vou colocar aqui para 10h23. Dá para 11. E aí, quando chegar a 10h23, o buzzer, o motorzinho e o LED vai acionar, mostrando que a hora configurada chegou. E aí, quando o alarme está ativado, o LED azul está acionado. E aí, para o último botão, a gente aperta para entrar no modo soneca. E a gente colocou no tempo de 30 segundos, por causa da apresentação aqui, mas o ideal mesmo seria 5 minutos, né? E aí, quando chegar daqui 30 segundos, todos vão acionar novamente. E aí, para parar o alarme, a gente aperta o quinto botão, que vai mostrar novamente as horas gravadas no RTC. E aí vai ficar vendo as horas até chegar a hora configurada novamente para o alarme ser acionado. Esse motorzinho, ele tem um consumo um pouquinho maior ou o ESP deu conta? Teve que colocar algum drive, tipo, que se relaciona ao motorzinho, o bico, coisa? Não, no motor a gente colocou um transistor. Aqui, deixa eu mostrar. O motorzinho, aqui tá meio confuso por causa das baterias que a gente conectou aqui no regulador de tensão. O motorzinho, ele tá junto com um transistor, e a gente conectou aqui no ESP32 com um resistor, e ele tá em paralelo com um diodo. Aí, ele é 3 volts, então eu acho que coube muito bem. É um transistor que faz a corrente principal do motor. Isso. E ele recebe o comando de quem? Via Wi-Fi, porque quando o buzzer for acionado Nesse ESP, ele vai mandar um comando para o outro ESP falar para o motor também ser ativado. Então, aí é o ESP que. Como é que ele controla o transistor? O motor, você fala? Não o Através- transistor, porque o ESP controla o transistor que liga o motor, né? Como é que é essa ligação do microcontrolador pro transistor? O que você usou? Você fala na ligação física? A ligação física dele, né? Sai do microcontrolador e passa para onde? Então, aí a gente conectou o resistor. E aí conectando isso, tem um resistor. Que vai ao pino Do transistor? Não, do transistor. Ele vai no.
base. Mais alguma pergunta? Então, uma bateria é para o circuito do relógio e a outra bateria é para o circuito do alarme. Não, do motor. Aqui, tecnicamente, são dois circuitos diferentes que estão conectados em dois protoboards, mas são dois circuitos separados. Então, esse aqui é o circuito principal do relógio e esse aqui é o circuito do motor. As baterias estão juntas, mas são para circuitos diferentes. Uma para cada circuito. É porque o motor fica perto da pessoa que está dormindo, na cama, Isso, né? debaixo do E o que travesseiro. controla está longe. É um relógio Isso. que pode ficar na prateleira lá da. Pode, o relógio a gente pensou em colocar numa mesa assim do lado da cama. Na penteadeira, existe isso aí. Tem penteadeira, não tem jeito. Aí você deixa ele mais longe. E como é que é a comunicação de um pro outro? Via Wi-Fi. Apesar de estar no mesmo protocolo, eles são Sim, separados. são separados. Está comunicando via Wi-Fi. Isso. Se desconectar o Wi-Fi, o motor ele não vai ser acionado. Então, ele é um Vibracal 3 volts. Aqui a gente colocou fita isolante, porque quando a gente... os fios do motor eles eram muito finos. Então a gente soldou várias vezes, mas como ele bate na mesa, acaba que a soldagem estava soltando muito. Então a gente prendeu ele com fita isolante para ele ficar ali bem firme. E aí... Não, pode falar. Já que vocês especificaram os caras, comparando com os observados, especificaram, Desculpa, mas especificar o vocês motor? especificaram, dimensionaram o grade do transistor. Vocês comparam o transistor. O que vocês observaram para especificar esse transistor? Você fala para conectar? Escolheu o transistor. O que foi essa escolha? Qual parâmetro elétrico, né? Que Não, você é porque precisou como saber? o ESP ele é 3 volts e o motor também é 3 volts. Então a gente escolheu um transistor que... por causa da corrente. Ele é 38. Você falou aí por último, o quê? Por causa da? Você falou por último aí, Por causa da corrente. corrente do motor. A resposta é assim mesmo, de mesmo. Outra coisa assim, uma dúvida só. É quando você liga tanto do lado que fica na cama ou o outro, a sequência pode ser o contrário, você pode ligar o da cama primeiro, depois o controlador, e automaticamente eles já procuram um Wi-Fi Sim. específico e já conectam, Sim, não precisa já fazer conecta. nada, né? Aham. Mas tanto se você ligar o controlador primeiro, quanto o motor depois, quanto o contrário, dá certo, eles procuram um ao outro e Dá fazem a certo. conexão. Sim. Já o software já fica procurando, Sim, ele fica procurando estranhando por aquela rede Sim. específica. Eu ia dar uma sugestão, a gente melhoria a sugestão só. Esse ESP da esquerda, ele está só recebendo o Wi-Fi e comandando o motor, né? Esse Vibracal. Vibracal, o celular. Esse lado da esquerda poderia ser um celular. A gente menciona isso, mas é por causa da intensidade do motor. Mas aí usar o Vibracal com o celular. É por causa que a vibração do celular não é tão Intensa. Ah, é. Sim. Esse Vibracal faz o celular. Então. Mas na verdade aqui era só um protótipo assim, mas geralmente os que tem no mercado eles são mais intensos. E aí já deu para cima. Oi? Às vezes já deu para cima. Isso, pode ser dentro do travesseiro. Que é para quem tem deficiência auditiva. É.